Então, boa noite a todos, bem-vindos à 46º episódio da série Beto no Mundo. E ao longo desses últimos meses nós temos percorrido o mundo islâmico e nós vamos concluir com chave de ouro agora com a Turquia, a sede do Império Otomano por 500 anos, do Bizantino por outros 1000 anos antes. Então, esse grande ponto de encontro entre a Europa e a Ásia. Então, vocês todos me conhecem, eu sou o Beto, e dentro dos 139 países que eu percorri, a Turquia é um dos que mais me fascinam, né? Então, eu morei na Iugoslávia, que estava próximo da Turquia, para onde eu fui algumas vezes, e ao longo desses últimos 40 anos, né, várias vezes eu percorri o berço de duas grandes civilizações, bizantino e otomano. Minha história vocês conhecem, eu fiz o high school nos Estados Unidos, graduação em Engenharia Civil e Arquitetura aqui na URGS, trabalhei na República da Macedônia, e nessa foto aqui de baixo, à esquerda, é eu em Peshawar, na fronteira com o Afeganistão. E esses eram os Freedom Fighters, como eles eram conhecidos então, né, pelos americanos, os lutadores da liberdade, que depois eles viram os terríveis Talibã. Então, como vocês sabem, na história todo tem seu momento, né, de alianças e de cortes. E o meu amigo Sherpa, que me abrigou na volta do campo base do Everest, lá em 1986. Então, que foi o ano sabático que eu passei na Ásia, e 2 anos depois, ao retornar ao Brasil, abri a Trip and Travel, uma empresa de viagens que representa no Rio Grande do Sul a empresa de intercâmbios STB, e desde 2016 tivemos a honra, né, de ter a chancela do Virtuoso concedida às melhores agências do mundo. Meu grande guru e mestre, o Monsieur Roche, a qual eu dedico cada uma dessas apresentações, porque foi graças a ele que eu aprendi muito do que eu sei de história, de geopolítica e principalmente dessa visão mais conectada que viajar nos proporciona, onde a gente relaciona fatos ao longo da história, ao longo do tempo e do espaço. Nesses 27 anos, nós percorremos 80% aqui do planeta, tem muito ainda para ser visitado e espero fazer algumas dessas com vocês. Bem-vindos à Turquia. Capital Ankara, então Istambul é a maior cidade, mais importante, mas Ankara, né, no centro do país, exatamente pela sua posição, algo tipo aqui com a Brasília, né, ela foi deslocada para integrar, então, aqui do Bósforo, né, para o centro do país, para representar, após a queda do Império Turco-Otomano, o surgimento da República da Turquia, né, uma capital central. E até para cortar um pouco com essa longa história e tão representativa de civilizações anteriores. A língua oficial é o turco, então, como vocês sabem, é um país de religião islâmica, mas que não são árabes. Os árabes que surgiram do Oriente Médio, ali da Arábia Saudita, vão se estender ao longo do Oriente Médio, do norte da África, e é uma etnia e uma língua específica. Os vizinhos turcos, que é o tema de hoje, é um povo que veio da Ásia Central, um povo nômade de língua turca, parente do Cazaquistão, da língua cazaque, kirguiz, turcomano, tadjik, e vai se estabelecer a partir de 1200
na Anatólia e, finalmente, vai conquistar o poder em 1453, que eu vou contar para vocês daqui a pouco, com a tomada de Constantinopla por Mehmed. O presidente é o Erdogan, o presidente do parlamento, Mustafa Şentop. É uma área grande, são 780 mil quilômetros quadrados, com uma população de 75 milhões de habitantes. Um PIB per capita de 10 mil dólares e o índice de desenvolvimento humano de 0,82. Há muito tempo, a Turquia busca entrar na União Europeia, e tem várias questões aí ligadas, né? De um lado, o Ocidente faz muita questão de ter esse parceiro ao seu lado, numa área bastante instável, mas é um parceiro que tem várias características bem peculiares, como nós vamos ver. Então, no Oriente Médio, nós temos aqui a Turquia, Ankara no coração da Turquia, fazemos limites com a Romênia, com a Bulgária, com a Geórgia, com a Armênia, com o Irã, com o Iraque e com a Síria. E com esses três países nós temos em comum a minoria curda, que é o maior povo, né, o povo em maior número que não tem nação, né, se distribuindo no noroeste do Irã, no norte do Iraque, da Síria e grande parte do sudeste da Turquia. Então, é um ponto de encontro, né, da Europa, do Oriente Médio e da Ásia Central. Aqui nós temos o nosso mapa geográfico da Turquia, onde nós vemos essa parte que é o braço, é a ponta europeia, e a Anatólia e toda essa região aqui, que é a parte asiática. Então, é um país que está sobre dois continentes, uma perna ou um pé na Europa e a perna e o resto do corpo aqui na Ásia. Então, nós temos, a gente vai dividir a nossa apresentação em várias partes: Istambul, depois vamos para Ankara, Kayseri, a Capadócia, Cônia, aqui Pamukkale, Éfeso e a costa mediterrânea, descendo passando por Mileto, Didme, até Bodrum e Mármares. Então, essa vai ser a nossa viagem de hoje. Uma visão da geografia da nossa região. Nós temos várias cadeias de montanhas, né? A partir do platô da Anatólia, nós vamos ter as montanhas Koruglu, as montanhas Taurus e Pontiac. Então, vocês percebem que é um país que está, sobretudo, montanhoso, né? E nós vamos ter aqui alguns rios importantes que vão fazer com que seja bastante... a Turquia tenha muitas áreas cultiváveis e, graças a isso, que ao longo de 2000 anos nós tivemos grandes civilizações aí estabelecidas. A antiga Troia está aqui, na pontinha, o Estreito de Dardanelos, o Mar de Mármaras, o Canal de Bósforos e o Mar Negro. Então, aqui nós temos o acesso ao Mediterrâneo até o Mar Negro. Então, aqui nós temos a Turquia
como uma ponte, um campo de batalha, como uma divisão, como uma união entre dois mundos, entre o Ocidente e o Oriente, entre a Europa e a Ásia, né, fazendo fronteiras também aqui com a Grécia, a Bulgária, né, pelo Mar Negro com a Ucrânia, a Rússia, os países do Cáucaso e do Oriente Médio. Então, nós fazemos a união da Europa Oriental, do Cáucaso e do Oriente Médio e Europa Mediterrânea. Nossa posição é estratégica e, por isso, que ao longo de toda a sua história, civilizações por ela passaram, por ela lutaram e até hoje é um elemento geopolítico, uma carta geopolítica muito importante. Então, aqui nossos vizinhos e a nossa localização. Novamente, a questão das montanhas. Você vê que é um território bastante montanhoso. Isso, ao longo da história, faz com que as cidades, os povoados mantenham até, sei lá, até o século XX, quando começa as grandes comunicações, sejam por terra, por ar e pelos meios de comunicação, começa a integrar. Mas, se não, é um país que nos fascina, porque em pequenos povoados a gente vê a cultura intocada. E aqui nós temos a nação armênia, e que, como nós vimos na outra apresentação, durante grande parte da história, todo esse planalto turco era a região histórica do povo armênio, que é a primeira reino a adotar o cristianismo como religião oficial. Então, vamos voltar mais no tempo. A gente ouviu falar muito dos hititas quando nós apresentamos o Egito, no início dessa série de países islâmicos, onde a gente apresentou o Egito, o Líbano, a Síria, o Irã, a Tunísia, e agora estamos apresentando a Turquia. Em termos de povos, né, nós temos aqui os persas, que é um grupo étnico-linguístico separado, os povos árabes e aqui os povos que vão chegar ainda, que são os povos turcos. Mas falando dos grandes impérios da antiguidade, aqui nós estamos os hititas, que vão se desenvolver do século de 1800 até 1200 a.C., ou seja, por 600 anos, vão ser contemporâneos da cultura micênica, do Antigo Egito, dos assírios e babilônios. Aqui nós vamos ter algumas das cidades mais antigas do planeta, Coixu, com 6.000 antes de Cristo, né? Então, aqui no grande planalto da Anatólia, base do Império Hitita. Onde que a gente faz a interligação com o Egito? É na Batalha de Kadesh, de 1274, quando Ramsés II enfrenta em Kadesh, aqui às margens do rio Orontes, os hititas. Ele registra lá em Abu Simbel esta vitória. Se não foi uma vitória militar, certamente foi uma vitória diplomática, porque a partir daí foi feito um acordo de paz entre esses dois impérios e que lhes garantiu uma sobrevida, lhes garantiu um grande período de desenvolvimento até a chegada dos povos do mar, que vão destruir os hititas, que vão desaparecer como civilização, e os egípcios, que vão entrar num período de decadência para depois se reerguer. Passa-se os séculos, né? Nós vamos ter
o período de domínio aqui do controle do Mediterrâneo por os fenícios, assírios e babilônios, e finalmente surge no atual Irã, às margens do Golfo Pérsico, um novo poder, que são os persas. Os persas e os medas e os partos eram povos que vieram da Ásia Central e vão se estabelecer nessa região ao leste da Mesopotâmia, aqui entre os hititas e o domínio persa, nós vamos ter a Lídia e a Lícia, como os antigos reinos da antiguidade. Éfeso já está aqui, Mileto, Sardes, que é o final desta rota dos persas. Então, em uma geração, com Ciro o Grande, ele vai dominar não só a Média, como toda a Mesopotâmia e praticamente toda a Anatólia. Então, a nossa região vai estar fazendo parte da Pérsia durante alguns séculos. Inclusive, é aqui em Sardes, na atual Turquia, que era o final da rota real, da estrada real persa, que ia de Susa, a capital de Ciro, Dario, até Sardes. E a gente não só conquista a Anatólia, a costa da atual Pérsia, como a gente entra na Trácia, atual Bulgária, e chegamos nas fronteiras com a Macedônia. Então, aqui nós vamos ter as guerras médicas, que de 500 a 480, durante 20 anos, vão estar se enfrentando os persas com os gregos. E mexeram com Alexandre, então passa-se um século, nós vamos ter, a partir desse reino da Macedônia, aqui de Pela, surgir Filipe II e o filho dele, Alexandre, que vai conquistar o mundo. E dentro dessa conquista do mundo, o seu primeiro adversário era a Pérsia. Ele vai vencer Dario III e vai conquistar toda a Ásia Menor, o Egito, vai construir Alexandria e vai chegar até o atual Uzbequistão, aqui no antigo reino de Sogdiana, e ele vai morrer aqui às margens do Indus. E o seu território vai ser dividido entre seus generais, e Seleucidas vai ficar com a nossa Turquia, Mesopotâmia e toda a antiga Pérsia. Ptolomeu fica com o Egito e vai criar uma dinastia cuja última representante é Cleópatra VII, que nós conhecemos bem. Então, nós estamos aqui num mundo helenista, de Seleucida, do século IV ao século II. Então, a nossa região, que já tinha sido hitita, persa, agora está helenista. E vai surgir do Ocidente um novo poder, que é o poder de Roma. Então, Roma vai conquistar a Gália, a Espanha, as Ilhas Britânicas, o norte da África, e avançando, conquista todo o mundo grego e o mundo helenístico aqui da Ásia Menor. Então, nós temos a Turquia toda como nós conhecemos hoje, então estava homogênea, dentro do Império Romano. E nessa região, aqui, passando o Estreito de Dardanelos, o Mar de Mármares, o Canal de Bósforo até o Mar Vermelho, nós tínhamos um porto grego importante, que era Bizâncio. Então, nós temos Bizâncio dentro do nosso Império Romano. Constantino
I o Grande. Ele nasce em Nis, na atual Sérvia, e foi imperador romano por 30 anos, de 306 até 337. Por que eu trago Constantino para cá? Ele nasceu em Nis, né, que tem essa fortaleza otomana muito interessante, mas o importante é que ele era filho de Helena, né, e que a Helena era grega, e passa para o filho a sua cultura, a língua, né, e então Constantino ele vai representar essa união da cultura latina romana com a cultura grega, né? A mãe vai se converter, a Helena se converte ao cristianismo, ela faz uma peregrinação pela Terra Santa, identifica o Santo Sepulcro, traz partes da cruz, né? E com isso influencia o filho, que em 303 publica o Edito de Milão, através do qual se passa a tolerar o cristianismo. O pai de Constantino era um dos Césares da tetrarquia, que vai facilitar o seu acesso a servir Diocleciano, que era o imperador romano, até que ele assume o poder. E vai ser depois de Constantino que ele vai fundar Constantinopla. Então, no porto de Bizâncio, ele vai construir uma cidade para balancear com Roma em termos de importância, para melhor facilitar o controle da franja oriental do Império. Então, Constantinopla vai ser construída em 330 sobre a cidade de Bizâncio. E quando divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente, ela passa a ser a capital do Império do Oriente, cristianizado, passa a se chamar o Império Bizantino. Então, aqui nós temos Constantinopla, no período bizantino, aqui Acrópolis, a Hagia Sófia, onde depois vai ser o Blue Mosque. Então, toda essa parte que hoje nós conhecemos como Sultanahmet era o centro de Constantinopla bizantina. Ela era protegida por muros no flanco ocidental e pelo mar, né, e pela água no flanco oriental, né? E era aqui que, por ocasião, depois a gente vai avançar no tempo, mas é só para aproveitar esse mapa, né, que sob o ataque de Mehmed II dos otomanos, eles colocam aqui uma corrente e Mehmed vai atravessar seus barcos por cima da colina, onde hoje é Taksim, para atacar e, finalmente, em 1453, conquistar. Então, nós temos de 330 a 1453, 1113 anos de Constantinopla como sede do poder. Por ocasião da morte de Constantino, em 337, nós temos o Império Romano em uma das suas maiores extensões. E com o imperador Teodósio, né, vai estabelecer em 395 a divisão do Império. À esquerda, Império Romano do Ocidente, com a sede em Roma. À direita, o Império Romano do Oriente, com a sede em Constantinopla, que tinha sido fundada 60 anos antes. Então, em 450, temos a queda do Império Romano, né? Então, foi uma tentativa, na época, de poder administrar esse império que estava grande demais, diverso demais e sendo atacado por todas as frentes. Como a gente sabe, o Império Romano do Ocidente não vai resistir e vai cair, e o Império do Oriente vai florescer
pelos próximos 1000 anos. Então, neste momento, nós já adotamos o cristianismo como religião oficial e a arte bizantina, onde tem os elementos gregos, aqui os ícones, né, vai ser a base de uma cultura que até hoje nós temos no mundo ortodoxo. Em 1066 vai ter a divisão entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, e o mundo ortodoxo, russo, grego, sérvio, romeno, né, cipriota, vai seguir essa linha estética e cultural. O nosso Império Bizantino, que foi crescendo e se estendendo, né, tinha um concorrente a partir do século II, que era o Império Sassânida. Então, o Império Sassânida, Persa Sassânida, vai fazer a fronteira, vai haver todo um desgaste entre esses dois impérios, o Império Cristão de um lado, o Império Zoroástrico de outro, e vão deixar espaço para quando surge um novo profeta das areias da Arábia Saudita, que é o Maomé, que vai se estender e conquistar ao longo do próximo século grande parte das terras dos bizantinos no norte da África, vai conquistar toda a antiga Pérsia sassânida. E com isso nós vamos ter a introdução de uma nova religião, que é a religião islâmica. Quando a capital passa de Damasco para Bagdá, o império passa a se chamar Império Abássida e vamos avançando aqui na Anatólia, ainda majoritariamente cristã bizantina. No Museu Islâmico de Istambul é muito legal porque ele é todo organizado conforme os períodos históricos. E com isso a gente vê o melhor da arte islâmica ao longo da sua história. Nós vamos ter uma primeira onda turca no século XI. Então, os seljúdicos que antecederam os otomanos, eles vão sair aqui da Ásia Central, vão conquistar toda a antiga Pérsia, o Oriente Médio e grande parte da Turquia. Então, nós vamos ter pela primeira vez um império turco na nossa região. Não é o turco otomano ainda, é o turco seljúdico. E a arte seljúdica, ela ficou e tem o azul seljúdico utilizado, né? Todos esses trabalhos, porque eles tendo atravessado a Pérsia, eles vão incorporar o refinamento persa na sua obra. Com essa divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente, nós vamos ter uma oposição de Roma com Constantinopla, uma preocupação, uma retomada de uma terra santa esquecida, e nós vamos ter as cruzadas. Então, as cruzadas, que nós conhecemos bem como enfrentamento entre cristãos e muçulmanos, teve também enfrentamento entre latinos e ortodoxos, né? Então, na Quarta Cruzada, Constantinopla é tomada, e isto vai ser um início do fim, né, do poder e da força bizantina. E, além disso, termina os cruzados, nós vamos ter que enfrentar os mongóis, né? Então, os mongóis, né, Gengis Khan, que nós aprendemos bastante aqui na nossa apresentação da Mongólia, vão conquistar 20 milhões de quilômetros quadrados, né, toda a Ásia, grande parte da Europa, e vão pressionar uma tribo nômade
que era liberada por Osman, que são os turcos que vieram também nessa região, estão aqui estabelecidos, e não sobrou muito espaço para ele, para Osman, porque de um lado tu tinha os mongóis, por outro lado tinha os bizantinos. E Osman, então, vai liderar um enfrentamento. A história da Turquia é bem interessante. Ele está gravando, depois se a gente quiser ouvir. Quem fala é o Bertonte. Marisha, fecha o microfone, por gentileza. Ok. Então, Osman vai ser o líder de um grupo de nômades turcos que vai dar origem a uma dinastia, que é a dinastia dos otomanos. Ele é em torno de 1300, 150 anos depois, Mehmed vai conquistar toda a Turquia. Então, aqui nós já temos o Império Otomano, no século XVI, onde já conquistou a Anatólia, parte da Península Balcânica, e com Suleiman o Magnífico vai chegar às portas de Viena. E ao longo desse grande império, a arte persa, a arte árabe, a arte turca, toda vai estar assimilada neste mundo islâmico otomano. Finalmente, esse grande império que ao longo do século XIX começa a ficar enfraquecido, né, e competindo com o Império Britânico, o Império Russo-Czarista, nós vamos ter um confronto de todos os lados, que ao longo da Primeira Guerra Mundial, nós vimos a questão de Lawrence da Arábia, que vai liderar as forças, o Levante Árabe, que tomam a Síria, e com isso, em 1918, quando termina a Primeira Guerra Mundial, nós temos a queda, o desmembramento do Império Turco-Otomano e o surgimento da República Turca. Ao longo dessa, em realidade um pouco antes, ao longo da Primeira Guerra Mundial isso acontece. Em 1915, os turcos, né, que já tinham perdido grande parte das suas territórios cristãos na Europa, se volta contra a sua população cristã interna, que são os armênios, e nós temos o grande genocídio armênio de 1915. Então, feita essa introdução histórica, vamos entrar nas imagens de Istambul. Esta é a bandeira da Turquia. Aqui nós estamos numa das mesquitas otomanas junto ao Bósforo. Aqui a gente tem o bazar egípcio, com todas as especiarias. E do Bósforo que a gente pode fazer uns passeios de barco entre de um lado a Sultanahmet, que é a parte antiga otomana, e Taksim do outro lado. Então, essa arquitetura otomana com a cúpula, as minaretes, nós vimos em várias partes do Oriente Médio, durante os 500 anos que o Império Otomano dominou o Oriente Médio e o norte da África. A Torre Gálata. E esse aqui, então, é o setor europeu. Aqui nós vamos ter Taksim, que é uma área nova da cidade. O Palácio de Dolmabahçe, né, que foi construído entre 1453 e 1856. Então, nós vamos ver depois o Topkapı, que foi durante 500 anos a sede dos turcos, do sultão em Sultanahmet.
No século XIX, essa maior aproximação com a Europa, preocupação estética de se alinhar com o mundo europeu, nós vemos a construção deste palácio com elementos barrocos e neoclássicos. Tem 2 hotéis ao lado deles, da rede Virtuoso, então é muito legal de ter essa sensação da vida de sultão do século XIX. Aqui é um deles, é o Four Seasons. E esse aqui é o Shiragan Palace. Estão todos alinhados um do lado do outro. E seguindo pelo Canal dos Bósforos em direção ao Mar Negro, nós vamos passando por bairros residenciais extremamente charmosos, agradáveis, com suas casas de final de semana. Até chegar a esse complexo de fortalezas, onde a gente tem 2 canais do Bósforo, que protegiam a entrada de Constantinopla, depois de Istambul, né, de eventuais ataques vindo do norte. Então, eles são as torres gêmeas de um lado e de outro do Canal de Bósforos. Uma das pontes que ligam o lado asiático do lado europeu. E aqui na região, aqui é a Passarela das Flores. É muito legal ali em Taksim. Então, são vários restaurantes, livrarias, um lugar super charmoso que eu gosto muito. No Grand Bazar, a gente não pode deixar de negociar os tapetes. E aqui, então, em Sultanahmet, os nossos pontos de interesse são Hagia Sofia, a antiga construção do período bizantino, a Sultanahmet, do período otomano, o Palácio do Sultão, o Topkapı, e vamos mostrar para vocês agora. Então, aqui o nosso grupo, quando nós estivemos no Cáucaso, alguns anos atrás, nós voamos via Istambul, e aqui nós temos a Carmen Leonora, a Dulce, a Dirce, a Mirim, a Dorva, o casal Fração e eu, com a Hagia Sofia. Então, a Hagia Sofia foi construída por Justiniano em 537, ou seja, 200 anos depois da fundação de Constantinopla, é construída a maior obra da cristandade, no Oriente, que é a Hagia Sofia. Depois, ao ser tomada por Mehmed II, em 1453, ele vai transformar a Hagia Sofia numa mesquita. E, no século XX, ela passa a ser um museu. Então, nem cristã, nem muçulmana, mas integrando o legado dessas duas. Aqui nós temos os banhos turcos, então é bárbaro esse, porque lá tem uns 3 séculos e com toda aquela sequência do escaldário, as massagens, os esfregões, é muito, muito legal. Então, é mais um programa que eu sempre incluo quando eu estou em Istambul. Vou interromper aqui, vou compartilhar de novo, para tirar as manchinhas. Ok. Então, de qualquer lado que a gente olhe, a Hagia Sofia é harmônica, equilibrada,
Então, apesar do seu tamanho, ela é bem balanceada. E aqui nós vamos entrar no Hagia Sophia. Então, aqui é a basílica principal e todos os demais eram construções que existiam no período bizantino. Então, hoje, com esses elementos do Alcorão, né? Mas se a gente abster dessas imagens, a gente vê uma basílica cristã e enorme. Então, como museu, a gente observa os elementos decorativos, pictórios, escultórios, e a gente sobe nas galerias, onde a gente pode observar de perto a riqueza desses mosaicos. São mosaicos fantásticos do século IX, que eles tiveram revertidos por argamassa, por sei lá qual o elemento, desde 1453, né, desde a tomada islâmica otomana, e foram resgatados no século XX. Então, nós temos uma arte que tem 1000 anos, que passou 500 anos protegida. Né? Então, esse resgate nos dá esta maravilha dos tons, das sombras que essas micropeças dos mosaicos nos proporcionam. Concluindo, né, a Hagia Sophia, além de ser importante pela sua arquitetura, né, pelo que se representou como centro do poder bizantino, funcionou como um grande museu dos mosaicos e da arte sacra também. Esse é o meu banho turco, o Hammam, Hürrem Sultan Hammam, de 1556. Que bacana, né? A gente fazer um spa num prédio de 500 anos. Então, aqui as gurias com a vestimenta adequada, né? Mas fazendo seus selfies. A Turquia, ela recebe, né? Então, neste período que a gente visitou, que tinha tido os tumultos nas mudanças políticas, né? Acabou a Turquia recebendo menos turistas ocidentais, né? E chamando mais atenção os turistas e visitantes do mundo islâmico. Essa é a vista de Hagia Sophia, do vizinho. Então, bem-vindos. Aqui nós estamos nas cisternas ainda, nas cisternas bizantinas. As muralhas do Topkapı, os jardins do Topkapı, que é o Palácio do Sultão. Foi construído já assim que o Mehmed II conquista Constantinopla, em 1453, e continua sendo estendido e expandido ao longo dos 500 anos seguintes, até que o palácio vai para o outro lado do rio, no Palácio Barroco neoclássico de Dolmabahçe. Nós somos encantados pela arte islâmica, né? Nós vemos aqui em Istambul como um todo, mas no Palácio de Topkapı e no Blue Mosque, a riqueza dos elementos, onde como não se
pode, dentro da cultura islâmica, né, reproduzir a imagem humana, toda a decoração está em elementos florais e geométricos. Aqui um obelisco e a Mesquita Azul, o Blue Mosque. O Blue Mosque foi construído por Ahmed, foi construído pelo sultão Ahmed I em 1603 a 1607, exatamente para contrabalançar, né, ou para ao Hagia Sofia. A Hagia Sofia, apesar de ter sido convertido numa mesquita, ainda era uma obra bizantina. Então, os otomanos, nesse período áureo, eles precisavam competir. Só um minutinho, por gentileza. E, então, aqui nós temos o Hagia Sofia, o Blue Mosque, que ele é a obra mais bonita do mundo otomano. Então, ele tem essa composição, as 6 minaretes, a grande cúpula, tem o espaço em torno dele em que a gente pode apreciar, tem a perspectiva para poder admirá-lo, e sem nenhuma outra obra competindo. Eu gosto de ficar em Sultanahmet, né? Então, tem 2 regiões que se fica em Istambul, em Taksim e Sultanahmet. Eu gosto de ficar em Sultanahmet mesmo. Olha, daí ficar toda manhã passando, visitando, pegando a iluminação do nascer do dia, do final do dia. E bem-vindos ao Blue Mosque. Me acompanhem. Vamos entrar por uma das portas. Aqui é onde todo o fiel muçulmano, antes de entrar na mesquita, ele tem que se lavar. Então, nós temos a fonte na área central, onde lavam as mãos, a face, os pés. E dentro desse pátio interno, nós vamos chegar no átrio principal. Pouco lindo, hein, gente? Então, aqui nós já estamos no pátio interno. Essa superposição de abóbodas também é super harmônica. E eu estava, nesse dia que eu estava fotografando, estava uma luz linda, né? Então, foi muito bem registrado o Hagia Sofia, o Blue Mosque, desculpa. E aqui por dentro, então, se o Blue Mosque ele já encanta por fora, pelas suas dimensões, pela sua composição, o jogo de luz através dos vitrais, dos vidros e os elementos decorativos utilizados nas paredes, os mosaicos, os azulejos, né, eles fazem com que seja uma obra-prima. E o Blue Mosque é chamado assim em função dos tons azuis que eles têm, conforme o filtro da luz, né, eles vão se destacar mais. Aqui está, neste momento, um tom mais esverdeado, mas que em outros vai ficar mais azulado. Então, tem todos a mesquita, né,
tem todos os elementos do Mihrab, né, voltado para Meca, né, todos os elementos importantes. Olhem só que bárbaro que nós temos aqui, o Blue Mosque. E nos despedimos, então, de Istambul, pegamos um voo para a Ankara, a capital do país. Este é o Ataturk é o pai dos turcos, ele que vai fazer a migração, né, depois da queda do Império Otomano e dos jovens turcos, ele que vai conduzir para uma Turquia moderna. Ele é muito reverenciado no país. Aqui nós temos o mausoléu de Ataturk, em Ankara. Ankara, em si, não vale tanto ser visitado. Aqui o que ele tem de interessante é a cidadela. Então, aqui eu estou entrando na cidadela, que tem toda uma parte de um casario antigo. Mas vale sim em função do Museu da Anatólia. Aqui, todas essas civilizações que a gente falou, os hititas, a Lícia, a Lídia, o período persa, tudo está aqui registrado, né, neste museu. Então, o Ankara vale a pena em função do museu e como para quem for seguir por terra para a Capadócia, que eu estou mostrando agora. Então, esta é Goreme, na Capadócia. Toda essa região é uma região que vocês conhecem, né, de fotos ou pessoalmente. Então, é uma formação rochosa que possibilitava ser escavado. E do século IV, quando o cristianismo ainda era perseguido pelos romanos, até o século XI, quando, a partir daí, essa região está tomada por diferentes dinastias islâmicas e passam a ser perseguidos por estes, né, que nós vamos ter cidades, igrejas escavadas nesta rocha. Aqui na Capadócia, né, são várias cidades, Goreme, Ushir, mas eu gosto de colocar como base Goreme. Eu aconselho normalmente 3 noites para conhecer esse entorno rural, tradicional, que nós temos na Capadócia. Então, a Capadócia não é apenas as construções dito trogloditas, né? Mas todo esse conjunto do entorno. Tem as cidades subterrâneas, né? Tem o Open Air Museum aqui em Goreme. E dali nós seguimos eu fiz todo de carro esse trecho da viagem. Essa já é uma viagem, essa parte é uma viagem mais antiga. Então, o convívio, a observar a arte, a artesania local, os meses que essas meninas ficam para fazer uma parte de tapete, né? Os caravansarais, que são as estalagens que existiam ao longo da Rota da Seda. A cada um dia de camelo tinha uma dessas estalagens, onde a gente trocava de animais de carga, se abastecia. Aí aqui é Konya, é o coração religioso da Turquia, né? Então, é a cidade mais sagrada do país. E de Konya a gente chega em Pamukkale, essa formação calcária que faz
essa colina branca, né? Então, toda escalonada, que era uma região utilizada desde a época dos romanos em função dessas águas termais, então essas águas minerais que vão dar vão fazer essa formação rochosa tão peculiar, onde na época eu fui ainda era possível se banhar entre colunas romanas. E aqui nós temos Hierópolis, então a cidade romana junto a Pamukkale, com seus arcos, o seu eixo principal, e o anfiteatro. Gente, o nosso hotel era dentro do sítio arqueológico, e de noite a gente caminhou e pôde entrar e sentar neste teatro. Vocês imaginem, então, com o céu, silêncio, sem ninguém, tu conseguisse transportar a antiguidade clássica. Aqui nós já estamos em Éfeso, um local que alguns acreditam que seja a última morada de Maria, Mãe de Cristo. E na costa mediterrânea, né, o sítio principal é Éfeso, é o mais bem preservado cidade clássica do Mediterrâneo Oriental. Então, essa cidade que foi greco e depois romana, ela era dedicada inicialmente a Cibele, a deusa da fertilidade na Anatólia. Daí, durante o período grego, Cibele virou Artemis, e no período romano virou Diana. A biblioteca, o anfiteatro. Éfeso está também preservada porque ela era um porto. Muda-se o curso de rios, ela deixa de ter acesso por água, e com isso ela perde sua importância comercial, ela vai ser tomada pela natureza, pelas areias, pela terra, e vai ser descoberta alguns séculos atrás, e com isso a gente revive todo esse esplendor do seu período greco-romano. Aqui nós temos Nike, a deusa da vitória, que vocês conhecem, que a gente conhece como marca de um tênis, o tênis Nike. Um tênis esportivo, de competição, é dedicado, toma o nome da deusa da vitória. E entre Éfeso e Bodrum, nós passamos por 3 sítios arqueológicos gregos, Dídime, Mileto e Priene. Então, toda essa parte da Ásia Menor, né, ela nos remete à antiguidade, e a gente entende o porquê todas as grandes civilizações ocuparem e brigarem por essa ponte entre a Europa e a Ásia, entre as rotas comerciais. A antiga Rota da Seda, que vinha lá da China, terminava aqui na Anatólia. E chegamos finalmente em Bodrum. Bodrum era a antiga mausoléu, e ela levava esse nome porque aqui nós temos o Castelo de São Pedro. Porque a parte das muralhas, que o hotel onde a gente ficou, e porque era a tumba do rei Mausoléu, que era um
um rei da Cário. E, a partir da tumba de mausoléu, começou a se utilizar a expressão mausoléu para tumbas em geral, né? Então, era a tumba de mausoléu que virou o mausoléu que vai ser que nós utilizamos até hoje. Então, Bodrum é muito, 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 muito charmosa. Então, tem seu porto, a Turquia os portos da Turquia, os portos e as marinas da Turquia são muito renomados, porque é muito mais barato manter um barco na Turquia do que na França ou na Itália, né? E também a manutenção e reforma dos mesmos, né? Então, nós temos toda uma costa mediterrânea turca que são grandes marinas, e Bodrum é uma delas. E ali nós pegamos um barco chamado Elele, é uma gulet, que é um barco tradicional turco, e durante uma semana nós percorremos a Baía de Gokova Bay. Foi uma das viagens mais legais que eu já fiz. Quer dizer, todo dia cada episódio eu tenho a viagem mais legal do mundo, né? Mas, de fato, essa foi muito prazerosa, porque a gente navegava, ia passando pelos povoados ribeirinhos, todo esse cenário intocado, né? As oliveiras. Na época, eu estava treinando para os triatlons, então eu nadava de manhã, descia, nadava até a praia, corria, voltava, né? Então, e de noite a gente ficava atirado ali no teto do nosso gulet, tomando, bebendo um drink, comendo. O nosso capitão preparava uma comida super, super legal, né? Como vocês sabem, a culinária turca é muito requintada, principalmente a base da berinjela, badanjan, como eles chamam, que eu adoro. Então, esse foi o nosso cenário durante uma semana. Nós temos um deles a Baía de Cleópatra, que se imagina que Cleópatra se encontrou aqui com Marco Antônio, mandou trazer as areias do Egito para reproduzir a sua baía. E, histórias à parte, é um passeio muito bacana. Então, meio que corta aquele... Nós estávamos numa rota por terra de algumas semanas, e daí uma semana só pegando sol e desfrutando dessa costa. Nosso Elele. E aqui, então, a gente, em alguns sítios, ruínas. E de Bodrum, nós fizemos toda a Baía de Gokova, e daí fomos para Marmaris, que é uma outra praia na costa mediterrânea turca, seria a mais renomada, a mais badalada delas, que é, de fato, muito, muito, muito charmosa. Aqui na Marina, artesania. E continuando descendo de Marmaris em direção a Antália, nós vamos passar por Fethiye, onde nós temos essas tumbas escavadas na rocha, que são os teomessos do século IV a.C. Então, aqui a gente faz de barco essa parte, a gente vê essas tumbas entalhadas na colina, que são bárbaras. A praia de Fethiye. E a minha cidade predileta na costa mediterrânea turca, que é Kaş. Kaş era uma cidade de artistas, de artesãos. Ali a gente faz um passeio de barco para ver mosaicos submersos. Em Kaş se come bem. Essa aqui é Kaş.
tem umas pousadinhas de charme, bem aquelas cidadezinhas que os artistas adotam e mantêm pequena e charmosa. E com isso, com a minha caixa, eu termino a apresentação de hoje, atendendo aí o pedido de alguns de vocês para a gente tentar fazer mais curto. E convido vocês para a nossa próxima apresentação, que vai ser Provence. Então, a gente deixa o mundo árabe, mundo árabe, persa, turco, o mundo islâmico, e avançamos para a França, onde nós vamos ter 4 episódios ligados à França, na comemoração do 14 de julho, né, que vai ser um evento, uma série de episódios em parceria com o Instituto Roche. Então, no dia 21 de junho temos a Provence, no dia 5 a Normandia, a Bretanha, no dia 12 a Borgonha, Alsácia e Champagne, no dia 19 a Córcega. E vamos seguir com a nossa programação até final de dezembro. Para quem, por acaso, está entrando pela primeira vez, me manda uma mensagem para este número, né, e o seu nome, que eu lhe adiciono para receber as gravações das apresentações feitas e os convites para as seguintes. E fico aqui, né? Hoje vamos ter oportunidade de conversar mais. Tudo bem, gente? Beto, adorei a participação vocal da Rap. E eu dei comida para ela, dei água, não sei por que hoje ela estava agitada. Normalmente... Ela queria participar da live, ora. Fazia É. tempo que ela não dava uma participação especial. Então, tu vê, são 46 episódios, né? E teve um lá no início que ela se manifestou. Rap, para quem não conhece, é a minha Weimaraner, né? E daí eu sempre faço a mesma coisa, dou comida dela antes do horário, né? Já sai para caminhar para ela estar bem tranquila. Hoje ela quis participar aí com vocês. Eu queria convidar o Talos e a Amy Saft, que fizeram essa viagem há uns 2 anos atrás, para nos contar quais as impressões e o que gostariam de complementar. A gente fez essa viagem sozinhos, né, com um roteiro preparado por ti, mas, quer dizer, sozinhos totalmente não, porque aquela parte da Capadócia a gente fez com um grupo do Mercosul. Até hoje, a gente tem um grupo no WhatsApp e continua trocando figurinhas, um grupo bem divertido. Mas foi uma viagem muito interessante, maravilhosa, porque até em Istambul nós conseguimos passar 2 vezes. Uma vez na ida e outra vez na volta. Aí na volta nós ficamos 1 semana em Istambul e aproveitamos outras coisas também que tu nos indicaste. Para mim a comida turca é maravilhosa. Eu gostei muito também. Gostei dessa mistura de cristão com turco, que as marcas ficaram muito fortes dos 2 períodos civilizatórios que eles tiveram, e é interessante o respeito por essas 2 dimensões. A população preserva isso com todo cuidado. Não encontramos assim nenhuma sensação de hostilidade ou de qualquer dificuldade, inclusive, de nos movimentarmos por esses mundos. O bazar é um encanto. Eu gostei mais do bazar de especiarias do que o bazar de outros produtos,
porque no bazar de especiarias a gente imediatamente é recebido com aquela atenção dos vendedores que já vêm oferecendo uma prova do que eles vendem e já convidam para sentar e já é aquela habilidade de vender não agressiva. Já no bazar dos outros produtos é muito mais agressivo, né? O Gran Bazar é muito mais agressivo, te puxa para dentro das tendas, né? É bem interessante. Agora, depois, todo o trajeto por Ankara, pela Anatólia, ali é pura magia, né? Pura magia. E a chegada o trajeto até Bodrum também, Pamukkale e depois até Bodrum, é puro encantamento, a gente vai descobrindo as coisas. Nós fizemos isso num carro privado com uma guia, e ela foi explicando também todas esses fatos e a importância de tudo que a gente estava vendo, assim como tu explicaste hoje. E o nosso grande encanto foi Mileto. É uma questão emocional, parte da vida da gente dedicada ao estudo, encontrar uma cidade daquela época dedicada só ao ensino, uma grande universidade, reunindo os maiores sábios da época, com biblioteca, com anfiteatro, com tudo que se pode imaginar. As pessoas vinham de todos os cantos do mundo para estudar em Mileto. É inacreditável que essas coisas não tenham transformado completamente o mundo e não tenham sobrevivido, né? Isso me impressiona. Em todos esses trajetos no Egito, na Grécia, como aquele esforço civilizatório se diluiu, virou fumaça. Isso que a Amy está falando, eu sempre penso nisso. Imaginem, gente, se nós tivéssemos uma sequência contínua de daquele processo, né, civilizatório. De um processo civilizatório, de uma concentração de conhecimento, mas não cada vez que nós cai, tem que começar de novo, se perde, né? Então, toda essa perda da continuidade, nós como civilização e como seres, né, seríamos tão mais evoluídos, né, se não tivesse as guerras ao longo de toda a história, né, que vai fazer com que se interrompa um determinado ciclo e se comece outro. Alguns melhores, outros piores, né, mas sempre tem a perda de continuidade, né. Esse é o casal Amy e Talo Saft, que estão sempre aqui conosco. Muito obrigado. Queria convidar a Marta Lemezek para falar sobre as suas impressões da Turquia. Trancou de novo, Marta. Marta, trancou. Eu acho que tu apertou 2 vezes. Está no mudo. Apertei 2. Tá. Deu? Agora deu. Eu estive 2 vezes na Turquia com o privilégio de estar acompanhada do Marshall. Agora tu imagina o que eu apreciei. E eu tinha, desde a faculdade, uma vontade enorme de conhecer Éfeso, pelo meu professor de arqueologia, que falava muito em Éfeso. Então, a Turquia, hoje em dia, mora no meu coração, mais do que qualquer país. E nós estivemos também na Capadócia. E eu tomei banho lá, né? Eu posso tomar banho lá naquela aguinha quente. Só não voei de balão, não deu, o vento não deixou. Mas eu tenho as melhores recordações e eu quero voltar. E vou voltar agora. Quando nós formos para o Líbano, nós vamos voltar, né? Pela Turquia, que eu tenho aqueles palácios também, aquela museu de arte, enfim, a Turquia é demais, né? Ainda mais quando se conhece um pouco da história e se está acompanhado de um arqueólogo, né? É tudo. Vamos fazer agora.
Então, a Marta e o casal Saft, mais alguns outros que estão por aqui, vão participar do Estúdio Clio Tour Afrodite, organizado por nós, pela Trip and Travel, que acontece em maio de 2022. Se faz a rota do mito de Afrodite, começando em Astarte, na Fenícia, né, no Líbano, seguindo para Chipre, onde nasce o mito de Afrodite, continuando para Rhodes e depois na Turquia, passando por Afrodisias, o templo dedicado a Afrodite, e terminando em Istambul. Então, e temos ainda vagas, então quem se interessar, coloque aí no chat que a Marisha anota. Queria convidar a Lenita para dar sua opinião sobre a apresentação de hoje. Abre o microfone. É onde tem um microfonezinho, tu tem que clicar em cima. O meu está no canto esquerdo. Isso. Não deu? Tá. Enquanto ela procura o microfonezinho dela, eu queria comentar que eu tive no Egito e na Turquia no mesmo ano, em 2008. E eu não sei como é que a Turquia está agora, mas eu me lembro que no Egito, quando eu saía sozinha do barco, correndo para telefonar ou qualquer coisa que fosse, eu me sentia mal em relação aos homens em geral. Eles me pareciam muito agressivos. E na Turquia eu andei várias vezes sozinha, sem o menor receio. Achei assim a atitude dos homens turcos muito respeitosa, muito tranquila, muito parecida até com os brasileiros. Assim, me lembro que eu estava procurando uma coisa no Gran Bazar e veio um rapaz me perguntar o que eu procurava, eu me expressei mal, aí eu corrigi, e ele só levou na brincadeira, deu risada, me indicou onde é que eu tinha que ir, na maior gentileza, né? Então, eu não sei como é que está a Turquia hoje, né? Mas eu me lembro assim que como eu gostei mais da Turquia nesse aspecto do que eu tinha gostado do Egito. Claro, são dois países fantásticos, imprescindíveis, eu diria, principalmente para quem gosta de história, né? Mas, assim, eu espero que a Turquia não tenha estragado isso depois da Primavera Árabe, né? Porque na época ela era laica, né? Agora é praticamente um país islâmico. Então, eu espero que ela não tenha regredido. E com relação à questão das civilizações, né? Toda essa maravilhas que a gente vê que existiam e que deixaram de existir, é a prova de que, infelizmente, a gente sempre pode retroceder. Mas eu me senti a mesma coisa no Egito, viu? Eu não podia sair sem os meus homens. Eu estava acompanhado do meu marido e do meu filho. E quando meu marido não queria jantar, eu tinha que ir com o meu filho, porque o garçom não me atendia no Egito. Então, o meu filho, que era um jovem adolescente, era atendido. Eu não. E na Turquia tu não sente isso, porque, eu não sei agora com a Ataturk, mas com a Ataturk não, com o Erdogan. Porque o Ataturk, ele liberou, ele ocidentalizou, não é? Muito. Então, eu não fui com Erdogan, não conheço, né? Não sei se mudou. Mas eu me senti muito bem. E eles são muito galanteadores, os turcos, hein? Cuidado, tá? Mas de uma maneira inteligente. Não é agressivo. É uma coisa alegre, uma coisa brincalhona. Agora, no Egito, Jesus, se eu entrava numa loja, a impressão que eu tinha é que eles estavam prontos. E eles vinham botar a mão na gente, sabe? Tu tinha que estar saindo. Uma coisa muito desagradável. Muito desagradável. Nas pirâmides que nós entramos, eles passaram a mão em todas as mulheres, nas pernas de todas as mulheres. Quer dizer, no Egito a coisa é agressiva. Agora, na Turquia, eles gostam de cantar, gente, mas eles não são agressivos. Não. Estou dizendo que eles atendiam o meu filho, que era um adolescente, e os garçons não me atendiam no Egito. Eis a diferença, né? Gurias, eu tive no Egito agora em fevereiro, né? E estava num grupo com umas 7 mulheres, né? E não sei se é em função dessa
preocupação que eles têm em retomar o turismo, ou se eles se desenvolveram em termos de maior treinamento ao longo desses últimos anos, mas foi super agradável, em nenhum momento elas se sentiram incomodadas, né? É lógico que pode acontecer. E na Turquia foi há uns 3 anos atrás, eles continuam gentis e queridos, né? Então são 2 países legais, que cada um vai ter suas características, né? Mas sim, o povo turco é um povo que tem uma gastronomia muito legal, é muito gentil no trato com a gente, né? E que tem toda essa diversidade que a gente mostrou. Mister Kalakun, o que o senhor tem a complementar? Tu sabes, Beto, tá me ouvindo? Sim. Quando nós fomos na Turquia, nós fomos com um grupo da Sociedade Germânica e dirigidos pela EDA, que tu conheces, né? E foi uma viagem muito interessante, porque nós fizemos todo o trajeto no país de ônibus. Nós éramos um grupo de 17 pessoas. A nossa guia foi uma guia extraordinária. E quando ela foi perguntada sobre a questão política da Turquia, ela disse assim, bem, vocês reparem nas nossas fronteiras e o que nós temos ao redor. E isso fez com que nós tivéssemos, e temos hoje, em primeiro lugar, nós, o militarismo aqui foi organizado de tal maneira que nós temos 1.200.000 soldados muito bem armados, e fizemos parte da OTAN também. Quer dizer, olha que ponto importante ela marcou com isso. Mas a Turquia é um país espetacular. Olha, todos esses países que estamos acabando, tu estás acabando a série hoje, eu concordo com a Marta Lemizek, com a Sandra Brode, é um país impressionante. A comida, como já foi aqui dito, ela é maravilhosa. Os doces turcos são inesquecíveis. E, assim, uma coisa que eu acho que a Capadócia vale a pena, num dia bonito, calmo, um passeio de balão sobre aquelas estruturas. É impressionante. A Capadócia é um passeio de balão. É uma coisa que a gente jamais vai esquecer. Então, eu reputo, e eu também, sabe, que me deu muito, hoje nós falando sobre a Turquia, me deu uma vontade enorme de ir à Turquia novamente. É um lugar que eu voltaria, sem sombra de dúvida. E a todos aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecer, vale a pena esse investimento. Eu também, vamos pedir para o Beto fazer um Grand Tour Turquia de novo. Gente, a gente está com voo direto, São Paulo e Istambul, é perfeito, né? E tu sabes, assim, Beto, que é um país completo, tem tudo. Por exemplo, Izmir, no primeiro dia que nós chegamos no hotel, o que eu fui fazer? Tomar um banho no mar. De mar ali do lado do hotel, um mar maravilhoso, com uma raia permitindo com marcação até onde tu pode ir para não pegar, vamos dizer, lugares perigosos, assim, mas nadando, quem sabe nadar, normal. E a vista do hotel para aquele mar e para a cidade, isso em Izmir, é uma coisa que não dá para esquecer, é uma coisa fantástica. Então, eu te diria assim, Beto, para dar chance para outros falarem. É um país inesquecível, inesquecível. A única coisa que eu lamento que a Turquia, hoje nós estamos vendo, isso é importante que seja dito, recentemente a Alemanha aqueceu pedir perdão para a Namíbia pelo que ela causou aquele desastre sobre a Namíbia, isso a Alemanha.
aquele genocídio. Outro, Armênios. não, não, o genocídio, exato. A Turquia, até hoje, não foi capaz de reconhecer esse genocídio. Ah, tá. Os alemães reconheceram Os o alemães, genocídio a Namíbia, exatamente, depois de muito tempo também. Eu acho que eles têm que apagar isso, porque isso é uma coisa assim que pertenceu ao passado, não é a juventude hoje não tem culpa disso, mas a história ela fica e ela tem que ser recomposta com a verdade. Houve erro, tudo bem, passou, muitos foram prejudicados, ficaram mágoas, mas, gente, a gente tem que reconhecer os erros e ponto final. Acabei de falar. A única coisa ruim que eu tenho sobre a Turquia é esse não reconhecimento do genocídio armênio. O resto, tudo é bom no país. Uhum. Então, obrigado. O Lenita, agora tu pode falar. Consegui. Eu fui à Turquia também, só não fui em grupo, fui com amigos, um grupo pequeno, mas foi encantadora a viagem. E esses elementos todos que tu mostraste são coisas que a mim tocam muito, né? A arte, aquela maravilha de colorido, de formas artísticas, o povo que a Sandra falou. Eu acho que eles têm essa característica porque são mais europeizados. Então, realmente, há toda uma elegância, eu acho, há todo um atendimento, mas eu fiquei encantada. Fui a várias dessas cidades que tu mencionaste e eu estava estranhando que tu não tinhas falado dos que agora outras pessoas falaram no passeio de balão, que para mim foi uma coisa inédita, né? Foi maravilhoso, assim, eu achei maravilhoso. E Pamukkale eu achei maravilhoso. Eu gostei muito da Turquia. Realmente são lembranças muito boas que eu tenho de lá. Gente, obrigado, Lenita. Onde tiver balão, eu tô dentro também. Eu adoro a vista lá de cima. Vou deixar onde for. E ali é extremamente cênico. Eu acho que era Pedro que estava falando. Beto, tem um pessoal ali no YouTube que também pediu para tu comentar um pouquinho mais sobre o balão. Então, como normalmente se fica 3 noites na Capadócia, a gente recomenda que no dia seguinte já se faça o passeio de balão, porque sempre pode ter essas questões de vento ou de calor demais que pode impedir a saída, né? Então, daí tu tem mais um dia de margem de segurança, né? Então, o passeio de balão é imperdível, né? Então, tu vê, no passeio de balão, tu vê as coisas lá embaixo e também vê os outros balões que compõem o cenário, né? Que deixa muito bonito pelas cores dos mesmos, né? E o acidente que aconteceu alguns anos atrás foi em função do excesso, né? Que agora está controlado e seguro, né? Então, no Egito, no Quênia, na França, né? Todos os passeios que eu fiz de balões eu acho assim imperdíveis e vale a pena porque essa visão de cima que a gente tem do conjunto, do todo, né? E conforme ele vai mudando a altitude, né? Tu vê as coisas em mais detalhes ou no conjunto, é muito bacana. Mas vamos combinar, né, Beto, que o da França, para fins de contar a história, acabou sendo mais divertido, né? Qual deles, Sandra? Não foi na França que tu, Messier, a Madame Roche, o balão se perdeu, vocês tiveram que voltar, sei lá, de carroça, alguma coisa assim? Não, como todo balão, a gente sabe da onde a gente sai, nunca sabe para onde a gente vai pousar, porque quem manda é o vento. O controlador ele consegue definir a altura, né, mas não a direção, né? E nós acabamos eu acho que no segundo Grand Tour, há 25 anos atrás, a gente saiu de Chenonceau, ali no Vale do Loire, e seguimos, né? Então vimos os castelos, depois a cidade, e o vento foi nos levando e a gente caiu no meio de um campo, né? E
E daí tomamos a champanhe ali no campo, e daí eles disseram, então tá, tchau. Eu digo, como tchau? Como é que nós vamos voltar? Né? Daí conseguiram ali organizar uma van e voltamos para casa. Né? Mais alguém que gostaria de fazer alguma colocação? Então, eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a minha host, Marisha Krivorushka, né? E a participação de todos, Lúbia, Graces, Loz, Ana Viotti, outros que estão, a Margarida, e outros que estão aqui, o Mota. Né? Lúbia, tu te mexeu aí, quer falar alguma coisa? Não? Então, tá. Então, espero vocês no dia 21, ou seja, não na próxima segunda-feira, na outra, quando a gente dá uma guinada e voltamos às origens dos nossos Grand Tours, que eles começaram com Monsieur e Madame Roche, em 1994, quando fizemos o nosso primeiro Grand Tour de France, e fizemos uma sequência de 12 ao longo das décadas, onde exploramos cada uma das regiões que fazem a França tão fascinante. E vamos começar com o que tem mais de charme, que é a Provence. Então, aguardo vocês em Gordes, na Provence, no dia 21. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Valeu. Boa Valeu, noite. Beto. Boa noite, Valeu, todo Beto. mundo. Boa semana. Valeu. Boa noite.